Esse texto mostra 3 razões pelas quais Cristo veio ao mundo. E eu quero que os irmãos me acompanhem enquanto eu estiver mostrando essas razões, para que os irmãos as descubram juntos comigo no texto, sem que nós tenhamos que impor nossas ideias ao texto bíblico, sem que nós tenhamos que forçar aquilo que nós pensamos, buscando fundamentar de algum jeito no texto que está aqui. Não, mas deixando que o texto fale por si mesmo, deixando que a própria palavra de Deus nos ensine, de modo que eu não quero realizar o papel de uma fonte de informações, mas sim apenas o papel de um guia, mostrando para os irmãos a fonte e o que emana dessa mesma fonte. Eu quero mostrar para vocês. E olhando para esse texto que está diante de nós, nós aprendemos, em primeiro lugar, observando os versículos 21, 22 e 23, que Cristo veio ao mundo para ser modelo. Não se assuste, não é modelo de moda, não é isso. Cristo veio ao mundo para ser modelo. Em que sentido Cristo veio ao mundo para ser modelo? Cristo veio ao mundo para ser um exemplo para nós. E nós precisamos de exemplos, nós precisamos de modelos. Parece, quando nós observamos a experiência humana, parece que nós, os homens, nós, os seres humanos, sempre precisamos de pessoas que nos sirvam de exemplo, que nos sirvam de modelo, pessoas que nós admiramos e que gostaríamos de imitar. Quando nós olhamos para o texto que está à nossa frente, nós descobrimos que o Senhor Deus, na sua imensa bondade, querendo suprir cada uma das nossas necessidades, inclusive necessidades emocionais, inclusive necessidades psíquicas, inclusive necessidades alojadas no nosso coração e na nossa mente, o Senhor Deus nos supriu, nos deu um exemplo, um modelo. E Jesus veio aqui para isso, para ser um modelo. Mas observe o texto juntos comigo, observem o texto juntos comigo, para perceberem com melhor exatidão em que sentido o Senhor Jesus funciona aqui no texto como um modelo. O texto diz assim, o texto fala assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir a que se refere a expressão isto mesmo. Para isto mesmo fostes chamados. Quando o texto diz para isto mesmo fostes chamados, a que isso se refere? Olhando os versículos anteriores, nós descobrimos que isso se refere ao sofrimento injusto. A sofrermos não por fazermos o mal, mas a sofrermos por fazermos o bem. Os cristãos não sofrem aqui e ao redor do mundo por fazerem o mal. Não. Os cristãos sofrem aqui e ao redor do mundo porque fazem o bem. É o empresário que sofre porque paga os seus impostos. É o empregado que é demitido, perseguido e muitas vezes demitido, como eu disse, porque ele se recusa a mentir para o chefe. É o aluno da escola que é odiado e ridicularizado porque ele não se envolve nas desonestidades acadêmicas comuns ali na sua classe. É o moço, é a moça que tem a sua sexualidade, a sua saúde sexual questionada, porque ele não se envolve em imoralidades. É a esposa que é agredida e hostilizada pelo seu marido, porque ela vai à igreja. Ou o marido que é hostilizado por sua esposa, porque ele vai à igreja. Então nós vemos os cristãos
padecendo não porque fazem o mal, mas padecendo porque fazem o bem. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que para isso mesmo fomos chamados. Nós fomos chamados, nós fomos convocados por Deus para sermos salvos por Ele, para pertencermos à sua família, e junto com esse chamado existe algo anexo. E esse anexo consiste disso, em sofrermos por fazermos o bem, em sermos hostilizados, odiados, perseguidos, injustiçados, porque praticamos a justiça. E então, em face disso, é muito possível que nós desanimemos, que nós não encontremos forças para continuar, que nós sejamos então levados pela força das circunstâncias e pela força dos nossos opositores a fazermos aquilo que eles querem que nós façamos, a fim de que nós soframos menos. Mas então o Senhor supre um modelo para nós. E então o versículo continua dizendo: pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Ele então diz, o texto então diz, você tem aqui o exemplo de alguém que padeceu injustamente, e você pode então imitá-lo. É muito curioso ver o modo como Pedro usa as palavras nesse versículo. Quando nós olhamos para a palavra exemplo, onde o texto diz na última linha do versículo 21, deixando-vos exemplo, essa palavra que aparece aqui no português, exemplo, é a tradução de um termo que lembra, que sugere a ideia, a construção dessa palavra na língua grega, sugere a ideia de você colocar um papel sobre uma letra, ou sobre letras, e você traçar, escrever por cima delas. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que nós devemos colocar a nossa vida sobre Jesus, e então traçar a nossa vida, desenhando Ele em nós. Esse é o modelo. Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. Eu coloco a minha vida sobre Ele e traço e começo então a desenhar a minha forma de viver sobre esse modelo que é Jesus. E então Pedro, ao falar sobre isso, ele começa a descer para considerações mais específicas. Como assim? Como eu posso reproduzir esse modelo? Como eu posso desenhar Jesus em mim? Como eu posso ser esse desenho de Jesus? Como eu posso ser essa figura de Jesus, tendo Ele desenhado em mim? Eu ser um desenho dele. O texto diz assim no versículo 22, o qual não cometeu pecado. Vejam o modelo. Nós aprendemos aqui que Jesus nunca pecou. O texto fala que ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. O significado disso é muito simples. O Senhor Jesus tinha uma vida reta e as suas palavras eram palavras em que não havia engano, traição, fraude. Essas coisas não existiam na boca de Jesus. O seu modo de proceder era um modo de proceder marcado por pureza, por equidade, por justiça, num grau absoluto. Esse versículo é uma das bases neotestamentárias para a doutrina da impecabilidade de Cristo. Ele nunca pecou, ele foi o cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha. E além disso, além de ter uma vida justa, íntegra, marcada por equidade, a sua boca
da sua boca nunca saiu nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra traiçoeira, nenhuma palavra mentirosa, nenhuma palavra enganadora, fraudulenta. Isso nunca saiu de sua boca. E então Pedro mostra esse exemplo para nós. Ele diz: olha, em meio a toda essa perseguição injusta, em meio a esse ambiente em que nós somos hostilizados por causa da fé, lembrem-se, nós temos que reproduzir em nossa vida o desenho de Jesus, o modelo de Jesus. Que desenho, que modelo é esse? Ele era um homem que nunca pecou. Nós não temos como ser impecáveis, mas nós devemos seguir os seus passos no sentido de resistirmos ao pecado, deixarmos o pecado. E mais, nós temos que policiar a nossa boca, temos que policiar o nosso modo de falar. No nosso modo de falar não pode haver fraude, não pode haver engano, não pode haver mentira, não pode haver traição. Eu não posso dizer uma coisa pensando outra, não posso dizer algo tendo reservas mentais, enganando as pessoas. Não pode haver dolo no meu modo de falar. E ele prossegue dizendo como deve ser o seguir esse modelo. Ele prossegue dizendo no versículo 23, ele diz: ele prossegue agora dizendo: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É muito comum, quando somos injustiçados e não temos como nos defender, nós fazermos ameaças, nós dizermos: a sua hora vai chegar. São ameaças, são desejos de que a pessoa que nos fere vá mal, são anseios expressos por nossas palavras, são anseios ameaçadores. E o texto fala que o Senhor Jesus não fazia isso. O texto evoca Isaías 53. Pedro, aliás, nessa passagem dos versículos 21 ao 25, Pedro evoca o tempo todo Isaías 53. Se os irmãos olharem Isaías 53, vão ver o que Jesus fazia, como Pedro recorda o modelo dele expresso nesse texto de Isaías. Veja na sua Bíblia Isaías 53. Que modelo nós temos aqui? Nós temos o modelo do silêncio diante da ofensa. Esse é o modelo de Jesus. Ele é alguém que não pratica a injustiça, ele é alguém que não mente, não diz palavras falsas, e mais, quando ele é ofendido, ele fica em silêncio. Esse é o modelo, o silêncio. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio a este mundo para ser um modelo, e esse modelo que nós temos aqui nesse texto mostra que a forma correta de viver, que a forma correta de desenhar a vida é fugindo do pecado e da iniquidade, é fugindo das palavras marcadas pelo dolo, pelo engano, pela traição, pela fraude, e quando for ofendido, ficar em silêncio. Mas notem, o texto diz para ficar em silêncio, não numa atitude estoica de sofrer calado, não é isso. O texto diz assim: não fazia ameaças, e aí o texto mostra por quê, no final do versículo 23, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por que Jesus não revidava? O texto diz que ele entregava-se. Na verdade, o texto original não diz entregava-se, não tem esse se no texto original. Quando você diz entregava-se, dá a ideia de que ele se entregava àquele que julga retamente. Mas esse se, o entregava-se, o se não tem no texto original.
O texto diz apenas: ele entregava ao que julga retamente. Ele entregava o quê? Sabe o que ele entregava? Tudo. Não era só ele. Ele entregava tudo àquele que julga retamente. Ele ouvia a ofensa, ele ouvia a afronta, ele ouvia a provocação, ele ouvia o ataque. E ele dizia: o Senhor um dia cuidará disso. Eu não vou cuidar disso. Eu não vou tratar disso. O Senhor tem tudo em suas mãos. O Senhor tem a minha vida em suas mãos. O Senhor tem a vida desse agressor em suas mãos. O Senhor tem essas circunstâncias em suas mãos. O Senhor tem a história em suas mãos. O Senhor tem o futuro em suas mãos. O Senhor tem tudo em suas mãos. Tudo está com Ele. Tudo é dele. E eu entrego tudo a Ele. Ele fará a sua obra no tempo devido. No tempo devido ele julgará essa causa. E então ele silenciava, confiando que Deus julga retamente. Esse é o modelo. Por que Jesus veio aqui? Pedro diz: para ser um modelo. Um modelo no sofrimento, um modelo no comportamento e um modelo no trato com os opositores.